9394 de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título e da Educação Arte. 1. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 1. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2º dos princípios e fins da Educação Nacional Arte. 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Arte. 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, segundo liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. V. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, ex garantia de padrão de qualidade, ex valorização da experiência extraescolar. 0. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais e consideração com a diversidade étnico-racial. 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Título 3º do Direito à Educação e do Dever de Educar Arte. 4. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: a pré-escola, B. Ensino fundamental, C. Ensino médio. 2. Educação infantil gratuita, às crianças de até 5 anos de idade. 3. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. V. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. V. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. 8. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, e padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados, ex-vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade, e alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. 12. Educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico,
com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. ART.4-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Art. 5. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra, legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá e recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, segundo fazer-lhes a chamada pública. Terceiro, zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 2. Ou em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 3. O qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do 2 do art. 28 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. 4. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 5. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Art. 6. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Anotação de responsabilidade técnica. 7. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: e cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, segundo autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Terceiro, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal. ART.7-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do caput do art. 5 da Constituição Federal, e prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, ou em outro horário agendado com sua anuência expressa, e trabalho escrito, ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. 2. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. 3. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. 4. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o art. 83 desta lei. Título 4º da Organização da Educação Nacional art. 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão,
em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 1. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 2. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Art. 9. A União incumbir-se de e elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, segundo organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. 4. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal, os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum e estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação, e assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, via assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, Processo Nacional de Avaliação das Instituições e dos Cursos de Educação Profissional Técnica e Tecnológica. 8. Assegurar Processo Nacional de Avaliação das Instituições de Educação Superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. IEX. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 1. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 2. Para o cumprimento do disposto nos incisos VIX, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários, de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 3. As atribuições constantes do inciso X poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Anotação de responsabilidade técnica 10. Os Estados incumbir-se-ão de e organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, segundo definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. E assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta lei. 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 8. Instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Anotação de responsabilidade técnica 11. Os municípios incumbir-se-ão de e organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, segundo exercer ação redistributiva em relação às suas escolas,
Terceiro, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. E v. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. V. oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. E, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiveram atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. V. assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Sétimo, instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Os municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Anotação de responsabilidade técnica 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, segundo administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, e assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. V. prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. V. articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Sétimo, informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Oitavo, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, promover medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática bullying no âmbito das escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. E promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. 12. Instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, os conselhos escolares. Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de e participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. V. ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. V. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Anotação de responsabilidade técnica 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: e participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. 1. O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias: e professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Segundo, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Terceiro, estudantes. Quarto, pais ou responsáveis. V. membros da comunidade local. 2. O fórum dos conselhos escolares é um colegiado de caráter deliberativo, que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios: e democratização da gestão. Segundo, democratização do acesso e permanência e qualidade social da educação. 3. O fórum dos conselhos escolares será composto de e 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, segundo 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares.
Anotação de responsabilidade técnica 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica, que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Anotação de responsabilidade técnica 16. O Sistema Federal de Ensino compreende e as instituições de ensino mantidas pela União, segundo as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, e os órgãos federais de educação. Anotação de responsabilidade técnica 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem e as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, segundo as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Terceiro, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Quarto, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Anotação de responsabilidade técnica 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem e as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal, segundo as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Terceiro, os órgãos municipais de educação. Anotação de responsabilidade técnica 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas e públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público, segundo privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Terceiro, comunitárias, na forma da lei. 1. As instituições de ensino, a que se referem os incisos 2º e 3º do caput deste artigo, podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. 2. As instituições de ensino, a que se referem os incisos 2º e 3º do caput deste artigo, podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Anotação de responsabilidade técnica 20. Revogado o título V dos níveis e das modalidades de educação e ensino capítulo e da composição dos níveis escolares. Anotação de responsabilidade técnica 21. A educação escolar compõe-se de e educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Segundo, educação superior. Capítulo e da educação básica, seção e das disposições gerais. Anotação de responsabilidade técnica 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. Anotação de responsabilidade técnica 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 2. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Anotação de responsabilidade técnica 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, e a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, segundo a classificação, em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita a por promoção para alunos que cursaram, com aproveitamento,
a série ou fase anterior, na própria escola, b. por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas, c. independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Terceiro, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino, e poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, cumprir valência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. Serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Sexto, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Sétimo, cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. A carga horária mínima anual, de que trata o inciso e do caput, deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. 2. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do ART.4, o.ART.25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Anotação de responsabilidade técnica 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 2. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. 3. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, e que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, segundo maior de 30 anos de idade. Terceiro, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. 4. Amparado pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969, vetado. 6. Que tenha prole. 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 5. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. 6. As artes visuais, a dança,
A música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o 2 deste artigo. 7. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas, envolvendo os temas transversais de que trata o caput. 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. 9. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. 11. Vetado a notação de responsabilidade técnica 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Anotação de responsabilidade técnica 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes, e a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, segundo consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Anotação de responsabilidade técnica 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. E conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, segundo organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Seção e da Educação Infantil Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Anotação de responsabilidade técnica 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, segundo pré-escolas, para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, e a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, segundo carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. 4. Controle de frequência,
pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas, via expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Seção 3ª do Ensino Fundamental, anotação de responsabilidade técnica 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, segundo a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores, em que se fundamenta a sociedade. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, e vê o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 2. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 3. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 4. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 5. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. 6. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Anotação de responsabilidade técnica 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. 2. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Anotação de responsabilidade técnica 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. 2. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Seção 4ª do ensino médio, anotação de responsabilidade técnica 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, segundo a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, e o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Anotação de responsabilidade técnica 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, segundo matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias,
Quarto, ciências humanas e sociais aplicadas. A parte diversificada dos currículos de que trata o Caput Duarte. 26. Definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada a Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. 2. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. 3. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também a utilização das respectivas línguas maternas. 4. Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 5. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. 6. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. 7. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. 8. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre e domine dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Anotação de responsabilidade técnica 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, e linguagens e suas tecnologias. Segundo, matemática e suas tecnologias. Terceiro, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. V. Formação técnica e profissional. A organização das áreas de que trata o Caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. E revogado, 0 revogado, 0 revogado. 2. O revogado. 3. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do Caput. 4. Revogado. 5. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo, de que trata o Caput. 6. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará, e a inclusão de vivências práticas de trabalho, no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional, segundo a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. 7. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do Caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. 8. A oferta de formação técnica e profissional, a que se refere o inciso V do Caput, realizada na própria instituição, ou em parceria com outras instituições,
deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. 9. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações, para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação e demonstração prática, segundo experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Terceiro, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Quarto, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. V, estudos realizados em instituições de ensino, nacionais ou estrangeiras. V, e cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. Seção IVA da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Art. 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4ª deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. ART. 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Primeiro, articulada com o ensino médio. Segundo, subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 1. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar e os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Segundo, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Terceiro, as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. 2. As formas referidas nos incisos e segundo do caput deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei no 10 de setembro 7, de 19 de dezembro de 2000. 3. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento e das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento, segundo das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento. Anotação de responsabilidade técnica 36C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso e do caput do art. 36B desta lei, será desenvolvida de forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando dose matrícula única para cada aluno, segundo concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando dose matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, B. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, C. Em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Anotação de responsabilidade técnica 36D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior.
Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com o aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Seção V da Educação de Jovens e Adultos Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 2. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 3. A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. Anotação de responsabilidade técnica 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão. E no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos, segundo no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. 2. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Capítulo I da Educação Profissional e Tecnológica. Anotação de responsabilidade técnica 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 2. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 2. De educação profissional técnica de nível médio. 3. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 3. Os cursos de educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 4. As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o de nível superior sejam de áreas afins, nos termos de regulamento. Anotação de responsabilidade técnica 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Anotação de responsabilidade técnica 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Parágrafo único. Revogado a anotação de responsabilidade técnica 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada à matrícula à capacidade de aproveitamento e, não necessariamente ao nível de escolaridade. Anotação de responsabilidade técnica 42A. A educação profissional e tecnológica organizada em eixos tecnológicos observará o princípio da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos, desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante,
2. O itinerário referido no 1 deste artigo poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. 3. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, CNCT, e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, CNCST, orientarão a organização dos cursos e itinerários, segundo eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior. 4. O Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino, as instituições e as redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observadas a Classificação Brasileira de Ocupações CBEU e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá e periodicamente atualizará os catálogos referidos no 3 deste artigo. Anotação de responsabilidade técnica 42b. A oferta de educação profissional técnica e tecnológica será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e dos cursos referida no inciso via do caput do art. 9 desta lei, que deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento, a aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo local, nacional, a inserção dos egressos no mundo do trabalho e as condições institucionais de oferta. Capítulo 4 da Educação Superior, a anotação de responsabilidade técnica 43. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, segundo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, e promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 8. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Anotação de responsabilidade técnica 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas, e cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, segundo de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 3. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2º do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas,
exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. 2. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. 3. O processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Anotação de responsabilidade técnica 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Anotação de responsabilidade técnica 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente, após processo regular de avaliação. Ou após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. 2. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. 3. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no 1 deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. 4. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com a aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos 1 e 3 deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. 5. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina. Anotação de responsabilidade técnica 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as três primeiras formas concomitantemente, e em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: a toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade corpo docente. B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes, sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade. Deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Se caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta lei. D. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização, segundo em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso I. 3. Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. 4. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: acaso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. D. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas, se caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. V. Deve conter as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior. B. A lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias.
C. A identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente. 2. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 3. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. 4. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Anotação de responsabilidade técnica 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional, como prova da formação recebida por seu titular. 1. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. 2. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 3. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 4. Vetado anotação de responsabilidade técnica 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Anotação de responsabilidade técnica 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Anotação de responsabilidade técnica 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Anotação de responsabilidade técnica 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Segundo, 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Terceiro, 1/3 do corpo docente, em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Anotação de responsabilidade técnica 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: e criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino, segundo fisar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Terceiro, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão, e fisar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio, elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Sexto, conferir graus, diplomas e outros títulos. Sétimo, firmar contratos, acordos e convênios. Oitavo, aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais.
administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos, receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. 1. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre e criação, expansão, modificação e extinção de cursos. 2. Ampliação e diminuição de vagas. 3. Elaboração da programação dos cursos. 4. Programação das pesquisas e das atividades de extensão. V. Contratação e dispensa de professores. 6. Planos de carreira docente. 2. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. 3. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao Caixa Único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Anotação de responsabilidade técnica 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. 1. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas às normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis, segundo elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. V. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. V. Realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do poder competente para a aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 2. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu orçamento geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Anotação de responsabilidade técnica 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. ART. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Capítulo V da Educação Especial. Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 2. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 3. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do art. 4 e o parágrafo único do art. 60 desta lei.
Anotação de responsabilidade técnica 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, e currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades, e terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Terceiro, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Quarto, educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora, vê acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Anotação de responsabilidade técnica 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. Anotação de responsabilidade técnica 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fim de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Capítulo via da educação bilingue de surdos art. 60. A. Entende-se por educação bilingue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais libras, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilingue de surdos, para educandos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilingue de surdos. O haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como atendimento educacional especializado bilingue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. 2. A oferta de educação bilingue de surdos terá início ao 0 ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. 3. O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula e escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber seus pais, ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei, no 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que incluem, para os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas. Art. 60b, além do disposto no art. 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior,
Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Título 6º dos profissionais da educação. Anotação de responsabilidade técnica 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são e professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, e trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Terceiro, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Quarto, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36. V. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos e a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, segundo a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Terceiro, o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. Anotação de responsabilidade técnica 62. A formação de docentes para atuar na educação básica FAR-CA em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério, na educação infantil e, nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 1. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 2. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. 3. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. 4. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 5. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior. 6. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação CNI. 7. O vetado 8. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular, ART.62a. A formação dos profissionais, a que se refere o inciso 3º do art. 61 FAR-CA por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. Garantir-se a formação continuada para os profissionais, a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Anotação de responsabilidade técnica 62b.
O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. 2. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. 3. Sem prejuízo dos concursos seletivos, a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Anotação de responsabilidade técnica 63. Os institutos superiores de educação manterão e cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental, segundo programas de formação pedagógica, para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. 3. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Anotação de responsabilidade técnica 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. Anotação de responsabilidade técnica 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Anotação de responsabilidade técnica 66. A preparação para o exercício do magistério superior, FAR-CA em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Anotação de responsabilidade técnica 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, e ingresso, exclusivamente por concurso público de provas e títulos, segundo aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. 3º piso salarial profissional. 4º progressão funcional, baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho. V período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. V condições adequadas de trabalho. 1. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 2. Para os efeitos do disposto no 5 do art. 40 e no 8 do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 3. A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Título 7º dos recursos financeiros. Anotação de responsabilidade técnica 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de e receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, segundo receita de transferências constitucionais e outras transferências. 3º receita do salário educação e de outras contribuições sociais, ex-receita de incentivos fiscais, vê outros recursos previstos em lei. Anotação de responsabilidade técnica 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos,
compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 1. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 2. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. 3. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. 4. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 5. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos, e recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês, até o 20º dia, segundo recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês, até o 30º dia, terceiro recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. 6. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Anotação de responsabilidade técnica 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a e remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, e aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Terceiro, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Quarto, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. V. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. V. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. 7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar e realização de atividades curriculares complementares, voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Anotação de responsabilidade técnica 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com e pesquisa, quando não vinculadas a instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino que não vais, principalmente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. Segundo, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Terceiro, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Quarto, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. V. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. V. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Anotação de responsabilidade técnica 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o 13º do art. 165 da Constituição Federal. Anotação de responsabilidade técnica 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente,
na prestação de contas de recursos públicos ou cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Anotação de responsabilidade técnica 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Anotação de responsabilidade técnica 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 2. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 3. Com base nos critérios estabelecidos nos 1 e 2, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. 4. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Anotação de responsabilidade técnica 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Anotação de responsabilidade técnica 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, segundo apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. 4. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. 2. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Título 8º das Disposições Gerais art. 78. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: e proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, e garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. ART. 78A. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas,
com os seguintes objetivos: e proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura. Segundo, garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Anotação de responsabilidade técnica 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. 1. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 2. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: e fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, e manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. Terceiro, desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, e elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 3. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Anotação de responsabilidade técnica 79-A. Vetado, ART.79b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Anotação de responsabilidade técnica 79-C. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão planejados com participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidades representativas das pessoas surdas. 2. Os programas a que se refere este artigo, incluídos no Plano Nacional de Educação, terão os seguintes objetivos: e fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a língua brasileira de sinais. Segundo, manter programas de formação de pessoal especializado, destinados à educação bilíngue escolar dos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. Terceiro, desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos. Quarto, elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue, específico e diferenciado. 3. Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas efetivar-se-á, mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Anotação de responsabilidade técnica 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 2. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. 3. As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 4. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: primeiro, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Segundo, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Terceiro, reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais,
desde que obedecidas as disposições desta lei. Anotação de responsabilidade técnica 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a Lei Federal sobre a matéria. Parágrafo único. Revogado. Anotação de responsabilidade técnica 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Anotação de responsabilidade técnica 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. Anotação de responsabilidade técnica 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Anotação de responsabilidade técnica 86. As instituições de educação superior, constituídas como universidades integrais, serão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. Título X das Disposições Transitórias. Anotação de responsabilidade técnica 87. É instituída a década da educação, a iniciar-se 1 ano a partir da publicação desta lei. A União, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 2. O revogado. 3. O Distrito Federal, cada estado e município e, supletivamente, a União devem, e revogado. A revogada. 0. Revogada. Ser revogada, segundo prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados e realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância. 4. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. 4. Revogado. 5. Serão conjugados todos os esforços, objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 6. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos estados aos seus municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 21(2) da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Anotação de responsabilidade técnica 87-A. Vetado. Anotação de responsabilidade técnica 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de 1 ano, a partir da data de sua publicação. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos. 2. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos 2º e 3º do art. 52 é de 8 anos. Anotação de responsabilidade técnica 89. As creches e pré-escolas existentes, ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. ART. 90-A. Até a entrada em vigor da lei de que trata o art. 14. Os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares já instituídos continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. Anotação de responsabilidade técnica 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anotação de responsabilidade técnica 92. Revogam-se as disposições das leis nos 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e 5, 540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas leis nos 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as leis nos 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7, 044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. Brasília, 20 de dezembro de 1996, 175 da Independência e 108 da República. Fernando Henrique Cardoso, promulgada em 20 de dezembro de 1996 e publicada no DEO de 23 de dezembro de 1996. Lei no 4.024 de 1961 fixa as diretrizes e bases da educação nacional. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Arts. 1 a 5 revogados título 4º da Administração do Ensino Art. 6 O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das câmaras que o compõem. 2 Os conselheiros exercem função de interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão das a transporte, diárias e jetons de presença, a serem fixados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 3 O ensino militar será regulado por lei especial. 4 Vetado, art. 7 O Conselho Nacional de Educação, composto pelas câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas. 4.024 de 1961 deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. 1 Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete a subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. B. Manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino. C. Assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e modalidades. D. Emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, e manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidade de ensino, de elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 2 O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente a cada 2 meses e suas câmaras, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 3 O Conselho Nacional de Educação será presidido por um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de 2 anos, vedada a reeleição imediata. 4 O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as sessões a que comparecer. Anotação de responsabilidade técnica. 8 A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior serão constituídas, cada uma por 12 conselheiros, sendo membros natos, 62 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na Câmara de Educação Básica, o secretário de Educação Fundamental e na Câmara de Educação Superior, o secretário de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e do Desporto e nomeados pelo Presidente da República. A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo Presidente da República, sendo que, pelo menos a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada Câmara,
mediante consulta a entidades da sociedade civil relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados. 2. Para a Câmara de Educação Básica, a consulta envolverá, necessariamente, indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os docentes, dirigentes de instituições de ensino e os secretários de educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. 3. Para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá, necessariamente, indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, e pelas instituições comunitárias de educação superior, que congreguem os reitores de universidades, os diretores de instituições isoladas, os docentes, os estudantes e os segmentos representativos da comunidade científica. 4. A indicação, a ser feita por entidades e segmentos da sociedade civil, deverá incidir sobre brasileiro de reputação ilibada que tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência e à cultura. 5. Na escolha dos nomes que comporão as câmaras, o Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do país e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado. 6. Os conselheiros terão mandato de 4 anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subsequente, havendo renovação de metade das câmaras a cada 2 anos, sendo que, quando da constituição do Conselho, metade de seus membros serão nomeados com mandato de 2 anos. 7. Cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhido por seus pares, vedada a escolha do membro nato, para mandato de 1 ano, permitida uma única reeleição imediata. 4. 024 de 1961 art. 9. As câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho Pleno. 1. São atribuições da Câmara de Educação Básica a examinar os problemas da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e do ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para sua solução, b. Analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na alínea anterior, c. Deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, d. Colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação, e assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica, f. Manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos planos de educação, g. Analisar as questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica. 2. São atribuições da Câmara de Educação Superior. A revogada. b. Oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação. c. Deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto para os cursos de graduação. d. Deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para a autorização, o reconhecimento, a renovação e a suspensão do reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior e deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para o credenciamento, o recredenciamento periódico e o descredenciamento de instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem assim a suspensão de prerrogativas de autonomia das instituições que dessas gozem no caso de desempenho insuficiente de seus cursos no Exame 64 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Cursos e nas demais avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação, f. Deliberar sobre o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidades e centros universitários, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação, bem assim sobre seus respectivos estatutos, de deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto, com base na avaliação dos cursos, h. Analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior, e assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior, j. Deliberar sobre processos de reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior,
assim como sobre a autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não universitárias, por iniciativa do Ministério da Educação em caráter excepcional, na forma do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. 3. As atribuições constantes das alíneas D e F do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos Estados e ao Distrito Federal. 4. O recredenciamento, a que se refere à alínea e do 2 deste artigo, poderá incluir determinação para desativação de cursos e habilitações. Arts. 10 a 120. Revogados: Brasília, 20 de dezembro de 1961, 140 o da Independência e 73 o da República. João Goulart, promulgada em 20 de dezembro de 1961, publicada no DO de 27 de dezembro de 1961 e retificada no DO de 28 de dezembro de 1961. Conheça outras obras publicadas pelo Senado Federal. LVRARA.cienia.leg.br